Você já deve ter visto muitas coisas sobre Paris. Afinal, ele é um dos destinos turísticos mais visitados de todo o mundo. Aqui no Tem Trip Tips, nós não vamos ficar falando mais do mesmo. Vamos te dar dicas de como aproveitar a sua viagem a Paris, conhecendo pontos turísticos próximos da Cidade de Luz e informações que farão diferença na sua viagem. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal e vamos para as dicas, pessoal. E roda a vinheta, editor! Dica 1, exploradores. Se você vai a Paris, é claro que você precisa fazer os passeios clássicos e visitar todos os pontos turísticos famosos, principalmente se for sua primeira vez na cidade. Então a dica é: ande a pé. Isso mesmo, você pode até alugar um carro para se locomover do hotel ao centro ou para outras cidades próximas, mas ao chegar em Paris, o melhor é conhecer os pontos turísticos a pé. Se você preferir, você pode até mesmo usar o metrô ou ônibus para os pontos que ficam um pouco mais distantes. Mas se você puder, vá a pé mesmo. Não precisa ser nenhum esportista para fazer uma boa caminhada pela cidade. E pensando nisso, vamos para a dica 2, exploradores? Segunda dica. Para aproveitar ao máximo, monte um roteiro antes da sua visita. A maioria dos pontos turísticos não são locais em que você vai passar muito tempo, então se programe para conhecer vários no mesmo dia. Muitos dos pontos turísticos mais conhecidos não são longe um dos outros também, e você vai poder se locomover em uma sequência prática entre eles. Use o Google Maps ou algum outro aplicativo semelhante para traçar uma rota sequencial, tomando um ponto turístico como partida e retorno. Uma sugestão de rota é tomar a Torre Eiffel como ponto de partida e de retorno. Se você não se importar em passar pouco tempo em cada local, programe esta rota e deixe um intervalo de cerca de 30 minutos em cada local. Geralmente, os mais interessantes não vão passar disso. Agora, se você tem mais tempo disponível na cidade, quebra o roteiro em 2, 3 dias, assim você vai conhecer mais lugares e também vai ter mais calma para conhecer eles. No caso do nosso grupo, tínhamos apenas um dia para ficar em Paris, então montamos um roteiro bem agressivo, mas acabou dando tudo certo. Apesar de ter ficado um pouco cansativo, nós conhecemos muito de Paris em um único só dia. Vamos comentar rapidamente o que o nosso grupo fez. Gente, desculpa pela pronúncia das palavras em francês, mas vamos lá, exploradores. Estacionamos próximo à torre, fomos para fotos no Trocadeiro, entramos e sumimos no Arco do Triunfo, caminhamos pela Champs-Élysées, tiramos fotos no Ritz, entramos na Galeria Lafayette, tiramos fotos na fachada do Opéra Garnier, conhecemos a Place de la Concorde e passamos pelo Jardim das Tulipas, e depois fomos direto para fotos na fachada e na praça em frente ao Louvre, fotos na fachada da Notre Dame e passamos também pelo Museu Lingerie. Atravessamos pela Ponte Alexandre III e caminhamos à beira do Rio Seno até a torre novamente, onde subimos para ver o pôr do sol. Aliás, se programe para pegar esse horário na hora de comprar seu ingresso e subir na torre, porque no final da tarde você vai poder ver Paris de dia e de noite, e são cenários completamente diferentes. Além de você poder presenciar bem de perto as luzes da torre se acenderem e brindar com um champanhe ao pôr do sol, ou, como no caso do nosso grupo, que estava no inverno, um chocolate quente. Nós acabamos não fazendo o último passeio da nossa lista, mas ainda teríamos tempo para fazer o passeio do Batumute com o jantar. Se você gostou do nosso roteiro, vamos disponibilizar a rota lá no Instagram. Vai lá para ver outros detalhes curiosos. Dica 3, exploradores. Aproveite seu tempo e viva no estilo parisiense. Aproveite as comidas de rua ao longo das avenidas e algumas praças. Não é difícil você encontrar barracas vendendo algumas comidas tradicionais pelo seu caminho ou alguma boulangerie. Ou, como a gente conhece, padaria, onde você vai poder comprar algo e ir comendo pelo caminho. Existem algumas lojas parecidas com as nossas lojas de conveniência que são justamente para isso. Você pega o lanche, doce, baguete, croissant ou qualquer outra experiência que você queira ter gastronômica em Paris e vai comendo pelo caminho. Assim você vai ganhar muito tempo no seu passeio. Mas, não se esqueça, grande parte do turismo em Paris é pela culinária. Então aproveitar os bons restaurantes ou fim de tarde em um café, em umas mesinhas na calçada, se o clima permitir, né? Então, tente dosar as coisas para não perder nenhuma dessas experiências. Dica 4. Paris é uma cidade grande, com bastante gente. Em alguns lugares costuma ficar bem lotado dependendo da época da sua visita. Então, tome sempre cuidado para não cair em alguma armadilha. Nosso grupo já foi mais de uma vez para Paris e andamos bastante em locais com muita circulação de pessoas. E nunca nos aconteceu nada, mas ouvimos relatos de alguns turistas que foram furtados próximo à torre. Apesar de não se ouvir falar em assalto, principalmente à mão armada, vimos alguns alertas sobre batedores de carteira, os pickpockets.
Esses ladrões atacam principalmente os turistas menos atentos. Então, cuidado com alguns golpes que tentam te levar algum dinheiro ou até mesmo te distrair para que você fique vulnerável a um furto. O melhor mesmo é não parar se você for abordado por alguém te oferecendo algo ou até mesmo perguntando sobre algum local. Tente não ser rude, mas seja firme em dizer não quero ou não sei, ou não falo francês ou não falo inglês, e fique atento em locais de grande aglomeração. Considere ter uma bolsa interna para guardar seus euros, as conhecidas doleiras, né? Ou use bolsos com zippers à sua frente. Se andar com dinheiro em espécie, evite levar tudo, deixe um pouco no cofre do hotel. E ao pegar o dinheiro para pagar alguma coisa, pegue só o suficiente da carteira para pagar o que você está comprando, não exiba todo o dinheiro. Você nunca sabe quem vai estar te observando. Dica 5, exploradores. Dizem que o ideal em Paris é você ficar em um hotel bem localizado no centro e se locomover a pé ou de transporte público pela cidade. Eu, sinceramente, não acho uma boa opção. Os hotéis bem localizados têm um preço bem elevado, e os de valores razoáveis não vão oferecer tanto conforto. E usar o metrô para ir de um lugar para outro faz perder muito tempo. Além de você não curtir o local em si, você vai entrar em um trem subterrâneo e não vai curtir andar pela cidade. E a segurança do metrô à noite? Eu, sinceramente, nunca tentei testar a sorte para ver se existe algum perigo. Minha dica é ficar em um hotel melhor, mas um pouco mais afastado dos principais arrondissements. Ou bairros, como nós falamos, e alugar um carro para ter mais mobilidade, mas deixe o carro estacionado em um ponto estratégico e faça os passeios a pé. Quebre seus roteiros em caminhadas que você possa fazer e mude o carro de local fazendo outro roteiro em outra região que você achar mais afastada. Por exemplo, você que é um explorador, não vai achar viável fazer uma caminhada do Arco do Triunfo até a Catedral Sacré-Cœur ou para a região Montmartre, principalmente ir à noite para o Moulin Rouge, em uma região que eu não arriscaria caminhar à noite. Os estacionamentos em Paris são quase sempre subterrâneos e às vezes possuem várias entradas ou saídas e os andares acabam sendo bem parecidos. Então, uma boa ideia é que, ao deixar seu carro em estacionamento, não se esqueça de tirar uma foto do local onde o deixou estacionado, tanto dentro como fora do estacionamento, para você não se perder na hora de voltar. Dica 6. Se você gosta de artes e pretende visitar o Louvre e não apenas tirar foto na fachada, reserve pelo menos um dia para conhecer o museu. Mas ainda assim, tenha em mente que não será o suficiente para conhecer todas as obras, apenas para uma visita pelas partes mais importantes. O Louvre possui 4 entradas: Porte de Lions, Carrossel, Richelieu e a mais famosa que fica na pirâmide. Veja no site as datas e horários em que cada uma das entradas estará disponível e se você se encaixa no perfil daquela entrada. Por exemplo, a maioria das entradas não vendem o ticket, você precisaria ter comprado antecipadamente. Outras não possuem acesso a quem possui algum problema de mobilidade, outras não possuem guarda-volumes e por aí vai. Então melhor você verificar no site oficial do museu para avaliar a melhor opção. A dica é comprar o ingresso antecipado pela internet. E se você não quer perder muito tempo, procure uma entrada alternativa que não seja da pirâmide. Nessa entrada principal, certamente você irá passar horas e horas em uma fila para entrar no mesmo lugar que todos os demais visitantes estão. Se a sua intenção é obter foto nas pirâmides, você pode fazer isso por fora do museu, na parte de cima ou embaixo e no shopping na parte inferior. Após você entrar no local, a entrada não importa mais. Você vai estar no mesmo local que todos os demais visitantes. Está gostando das dicas? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Bora para a dica 7, exploradores! Os locais clássicos de Paris para você conhecer, você já deve estar cansado de ouvir. Mas comente aqui conosco se você gostaria que fizéssemos um vídeo específico com algumas dicas desses lugares conhecidos. Mas você sabia que existem outros locais próximos de Paris que você pode visitar usando a cidade como base? Sim, eu vou deixar aqui 4 locais imperdíveis que são próximos e você poderia fazer um bate e volta de um dia, principalmente se você estiver de carro. Nesse vídeo eu vou deixar apenas um breve resumo, mas não deixe de assistir os vídeos específicos sobre cada um desses lugares aqui no nosso canal. Comente aqui com a gente qual você mais gostou, qual você conhece, qual você gostaria que nós colocássemos aqui no canal. Vamos lá, o primeiro local é Provence, uma cidade a cerca de 1 hora de Paris. O local é fantástico, parece que você voltou no tempo. É uma cidade medieval, murada, onde você vai visitar igrejas de séculos passados, castelo da Torre do Campanário e outras atrações imperdíveis que retratam os tempos antigos dos moradores da cidade. Vale muito a pena conhecer. Mas antes disso, veja no site de turismo da cidade as atrações e os dias em que elas vão estar abertas, principalmente se sua viagem for no inverno, porque a grande maioria fecha durante a semana. A segunda é Versalhes. Essa você deve conhecer pelos filmes e séries, ela é sempre retratada. A magnitude dos palácios de todo o luxo em que vivia a monarquia daquele tempo vão fazer você se sentir em um filme de época. É uma aula de história misturada com muita arte e uma natureza exuberante. Não deixe de conhecer, é imperdível e fica apenas 30 a 40 minutos de Paris.
Outro local que você pode conhecer, apesar de um pouco mais longe, é Bruges, este já atravessando a fronteira para a Bélgica, a cerca de 3 horas e meia de Paris. Também é uma cidade construída entre muros, mas essa já um pouco mais moderna, mas não muito. Essa cidade é chamada carinhosamente de Veneza belga, mas além dos canais em que você poderá fazer um passeio de barco, você vai visitar igrejas seculares, museus como o da cerveja, comer muito bem da culinária tradicional belga, nos vários restaurantes da fachada colorida na praça principal e, principalmente, aproveitar para degustar do delicioso chocolate belga. Nosso grupo visitou no inverno europeu e não conseguimos fazer o passeio de barco, pois estava fechado na estação de inverno, mas existem vários locais para você visitar que já foram até cenário de série de streaming. O melhor eu deixei por último, conhecer os parques da Disney Paris. Quando falamos em Disney, pensamos automaticamente em Orlando, mas na verdade existem várias Disneys espalhadas pelo mundo. Aliás, comente se você quer que façamos um vídeo específico de cada uma delas. A Disney Paris já tem mais de 30 anos e apesar de que ela é menor do que Orlando, ela não deixa a desejar. A experiência é ótima, são 2 parques, o Disneyland Paris e o Walt Disney Studios, mas também conta com o Disney Village, que é uma área com lojas e restaurantes como o Rainforest. Assista aqui no canal um vídeo específico sobre a Disney Paris se você pretende conhecer esse local. Não perca as 10 Trip Tips, porque tem muita dica importante para a sua viagem. Dica 8. Uma dica para você explorador que pretende levar uma foto instagramável do cartão postal de Paris, a Torre Eiffel. Os melhores locais para garantir uma ótima foto é ir ao Trocadeiro, do outro lado da ponte. Desse local você terá o ângulo perfeito para as fotos fantásticas, inclusive montagens como colocando a torre na sua mão ou no ombro entre 2 pessoas. Outro ponto de visão é descendo as escadas do Trocadeiro e indo para a ponte do outro lado da rua, mas ainda do mesmo lado do rio oposto à torre. Este ponto também renderá ótimas fotos da torre com a ponte e o rio Sena de fundo. Da ponte Alessandro III, você também terá um bom ângulo, um pouco mais longe, mas com a beleza da ponte dividindo o plano com a torre. De cima do Arco do Triunfo também terá uma visão da torre bem ao longe, mas mesclando com a cidade, e se você usar o zoom, vai poder enquadrar bem o ponto turístico mais fotogênico de Paris. Já para uma foto mais próxima, mas que você conseguirá enquadrar bem a torre, é se dirigir para a Rua La Université, mas bem no final, após atravessar a avenida. Já quase chegando aos Jardins da Torre. É um spot perfeito para enquadrar toda a torre sem aquela lotação do Trocadeiro dos locais mais próximos. Aliás, nessa rua lá na Université é onde eu encontrei o estacionamento mais próximo da Torre Eiffel e que fica bem perto também das estações de embarque para os passeios de Batumute. Uma foto interessante, mas que não é da torre, é na Avenida Champs-Élysées, tendo o Arco de Triunfo do fundo. Eu consegui um bom ângulo atravessando a avenida da faixa de pedestre. Só toma cuidado para não demorar e acabar sendo atropelado. E exploradores, para chegar no arco, use a passagem subterrânea. Não saia correndo no meio da rua, hein? Dica 9. Não se esqueça que Paris é um destino turístico muito procurado, então adquira os ingressos das atrações que pretende visitar com antecedência, principalmente se você vai subir na Torre Eiffel, porque nesse caso, sim, você vai precisar comprar com antecedência, pois os horários são agendados e você pode não encontrar o dia e horário da sua preferência se você deixar para comprar lá no local. Se você for visitar o Museu do Louvre, também recomendo comprar antecipado, pois nesse caso você teria mais opções de porta de entrada, como eu disse lá na dica número 3. Para o Arco do Triunfo, também indico comprar antecipado, pois a fila é um pouco longa e dependendo da data pode não encontrar ingressos, uma vez que as escadas e o acesso ao terraço têm um espaço bem limitado. Versalhes também é com horário agendado, então é bom garantir antes o horário de sua preferência. O ideal é procurar comprar sempre tudo antecipado, até porque se você viu o nosso vídeo sobre como acumular milhas, vai ver que você pode usar suas milhas para trocar por ingressos na maioria dos pontos turísticos. Da última vez o nosso grupo usou milhas para trocar por ingresso do Arco do Triunfo e não encaramos a fila, que deveria estar por volta de 20 minutos ou mais. Dica 10. Se você gostou da dica de usar o carro para conhecer novos locais, então vai precisar dessa 10ª dica, explorador. A retirada do carro pode começar no aeroporto. Assim você já economiza com o traslado. A retirada e entrega são bem simplificadas em relação ao Brasil, principalmente a questão da entrega. Você vai precisar de um cartão de crédito internacional com limite suficiente para o depósito da garantia, dependendo do tipo de veículo a ser alugado, da sua carteira de habilitação do Brasil, seu passaporte e, dependendo da locadora, a permissão internacional para dirigir. Até hoje só me pediram isso em Dubai, mas eu acho prudente você providenciar e ter ela com você. Pode não ser obrigado para alugar o veículo, mas se a polícia te parar, vai ser muito mais fácil apresentar ao policial o PID, que vem com as traduções. Mas lembre-se, a PID não substitui a sua CNH e o passaporte original.
Antes de reservar o veículo, sugiro verificar no site da locadora os documentos necessários e valores exigidos para a garantia no cartão de crédito. Se você for usar o carro no inverno, cuidado, porque neva e as estradas congelam sim. Como não estamos acostumados com isso no Brasil, fique atento. Não precisei usar correntes de pneus nem pneus especiais de neve, mas eu dirigi com cautela e em menor velocidade, o que é um bom conselho. Se você vai viajar em estação mais quente, não se preocupe com isso, pois geralmente só neva nas regiões mais altas de serra, mas dificilmente em Paris ou nas imediações. Dirigir na França não é tão complicado. As estradas são ótimas e as leis de trânsito são bem semelhantes à brasileira, mas procure informações no Departamento de Trânsito da França, pois pode ter algumas informações relevantes que você precisa saber para não ser multado. Aliás, falando em multas, ande rigorosamente dentro do limite de velocidade. Existem muitos radares e a maioria estão escondidos, e eles estão sempre funcionando, e os valores das multas são bem salgados. Um cuidado especial é em autoestradas, onde o limite de velocidade pode variar por faixa de rodagem. Por exemplo, se você está em uma rodovia com limite de 90 km por hora, pode ser que as duas faixas da direita sejam de 60 km por hora. Isso acontece muito, principalmente nos horários de pico, e são colocados avisos luminosos. Então fique atento, porque os radares também são recalibrados e eles vão te fotografar. O abastecimento de combustível também é um pouco diferente do que estamos acostumados aqui no Brasil. Lá não tem frentista, então você mesmo que abastece o seu carro. Mas é bem fácil. Primeiro, veja qual o combustível certo, pois eles possuem vários tipos. Você precisa abastecer com um compatível com o seu automóvel. Lembro do diesel SP95, E5, E10, E85 e um E-Celium, que eu acho que era o SP98. Na maioria dos postos, você para na bomba e abastece diretamente com seu cartão de crédito. Pare o carro do lado certo da bomba com o tanque do seu carro. Abra primeiro o tanque antes de pegar o bico. Coloque seu cartão e siga as instruções da tela. Selecione o tipo de combustível, leve o bico ao tanque e abasteça o quanto quiser. Após colocar o bico de volta na bomba, será finalizada a compra com o valor mostrado na bomba. Se você preferir, pode imprimir o recibo e não esqueça de fechar o tanque. Se for abastecer em dinheiro, veja antes qual bomba aceita abastecer com dinheiro em espécie. São poucas. A maioria trabalha somente com cartão de crédito ou débito se for uma conta internacional. Mas, se for pagar em dinheiro, estacione ao lado da bomba correta. Vá até a loja ou guichê, diga o quanto vai abastecer e o número da bomba em que estacionou, que o valor estará liberado para usar nessa bomba. Abasteça normalmente, sem precisar colocar o seu cartão. Em algumas cidades menores, já passei por algumas situações em que eu simplesmente estacionava na bomba correta, abastecia e depois ia pagar na loja dizendo o valor e o número da bomba que eu usei. As autoestradas na França são muito boas. Mas, se você não tiver pressa, opte por usar estradas vicinais para conhecer as paisagens da região. Passe por pequenas cidadezinhas que parecem ter saído de um livro de contos de fadas e aproveite a oportunidade de estar de carro para conhecer lugares que você não conheceria se você estivesse viajando de trem ou de avião. É uma aventura à parte, os cenários são lindos. Os pedágios costumam ser praticamente todos automáticos. Você paga com seu cartão diretamente na cancela. Alguns aceitam dinheiro em espécie, mas veja os símbolos em cima das cabines antes de você entrar na fila, pois não terá ninguém para te auxiliar. Existem tipos de pedágio onde você paga o valor fixo na cabine e existem outros tipos de pedágio onde você apenas retira seu ticket e vai pagar mais à frente antes de você sair da estrada. Aliás, esse é o tipo mais comum. Você paga o quanto usou da estrada. Existe sinalização mostrando se aquela praça de pedágio é apenas para retirar o ticket ou se é para o pagamento. Se tiver algum tipo de problema, existe um botão para você falar com o atendente. Por exemplo, passei por uma situação em que a máquina engoliu uma nota de 20 euros para pagar um pedágio de 4,20. Acenei o botão e expliquei o caso. Em uns minutinhos veio um funcionário com um troco e um formulário para eu preencher. Demorou um pouquinho, mas deu tudo certo. Isso foi uma exceção, na maioria das vezes deu tudo certo, principalmente se você for usar o cartão de crédito. E antes de finalizar, uma última dica. Não se esqueça de baixar o mapa offline do Google Maps. Isso ajuda muito, porque mesmo que você tenha um pacote de internet internacional, em alguns locais o sinal não vai funcionar. Então, ter um mapa offline pode te salvar. Isso também substitui a contratação do GPS no veículo alugado, apesar de que em algumas locadoras, a maioria dos veículos já vem com GPS de fábrica e você não paga mais por isso. Gostou das dicas, exploradores? Então deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Comente aqui o que você acha do nosso canal. Estamos procurando sempre melhorar para alcançar um número maior de seguidores. E nos vemos na próxima semana com 10 dicas sobre algum lugar no Brasil e ouça no exterior.